Remédios para emagrecer. Tá tomando ou tá pensando em tomar? A grande maioria das mulheres ou já usou ou pelo menos já pensou em tomar algum remédio para emagrecer, para acelerar um pouquinho a perda de peso, para acelerar um pouquinho esse emagrecimento. No entanto, a gente precisa entender como é que esses remédios funcionam para saber se eles vão ajudar ou vão atrapalhar esse processo de emagrecimento. Então, sejam muito bem-vindas aqui, mulheres. Para quem não me conhece, sou a Gladys, sou nutricionista e na série Ajuda ou Atrapalha, eu vou explicando para vocês, mulheres, quais são as coisas que vão ajudar e quais são as coisas que vão atrapalhar a perda de peso, o emagrecimento de mais de 10 quilos. E o nosso tema de hoje é esse: os remédios, eles ajudam ou eles atrapalham? Que remédios, Gladys? De que remédios você tá falando? Eu tô falando da Ozempic, eu tô falando do Saxenda, eu tô falando do Orlistat, da Sibutramina, da Fluoxetina. Já ouviram falar? Já ouviu falar desses medicamentos, desses remédios? Pois é impressionante, impressionante mesmo como a cada ano vão surgindo mais e mais e mais remédios que prometem emagrecimento, que prometem milagres no processo de emagrecimento. E eu não sei se você sabe, mas a maioria dos remédios que são usados para emagrecimento, que são vendidos como emagrecedores, eles não foram criados, eles não surgiram com essa finalidade. Grande maioria dos remédios, eles não surgem com a finalidade de emagrecer. Em algumas situações, acontece esse efeito colateral de uma certa perda de peso, mas isso tem muita relação com doenças, tá? Dependendo do medicamento, dependendo da doença que ele foi tratar, isso acontece como um efeito colateral, que foi o caso da Ozempic, né? Então, surgiu para o tratamento do diabetes e se percebeu que nessas pessoas teve um resultado também no controle do peso. Aí tem outros medicamentos, como a fluoxetina e outros tantos, que eles não foram criados para o emagrecimento, mas como eles agem no sistema nervoso central e acabam atuando lá no centro de fome, de saciedade, acabaram sendo usados para isso também. Mas por que acontece de todo ano tá surgindo mais e mais e mais e mais remédios e estratégias assim que prometem ser milagrosas no emagrecimento? Se surgem tantos remédios a cada ano é porque está tendo demanda, é porque está tendo procura. Então, as pessoas estão procurando, estão pesquisando, estão comprando. E isso me deixa muito preocupada, mulher. E se você está pensando em usar, ou se você já usou, presta muita atenção no que eu vou falar. Por que eu fico preocupada? Primeiro, porque o acesso a esses remédios que prometem emagrecimento é muito fácil, infelizmente. Tem muitos, inclusive, que são vendidos por aí na internet. E aí, você tá lá querendo emagrecer, pesquisa lá na internet, remédio para emagrecer, aparece um monte de coisa, você compra, você toma e você não sabe os efeitos daquilo ali no seu corpo, no seu metabolismo, na sua saúde. E você nem sabe se ali realmente tem algum princípio ativo que vai de fato emagrecer. O segundo motivo que me preocupa muito é porque isso mostra cada vez mais esse surgimento de mais e mais remédios que prometem emagrecimento, mostra que ainda existe uma busca muito alta por soluções milagrosas, ainda existe uma busca por soluções rápidas. Isso é um problema, porque emagrecimento não é assim. Emagrecimento de verdade, que você vai emagrecer os seus 10 quilos e nunca mais vai engordar, não vai ser assim, de uma forma rápida, milagrosa. Por quê? Por que que isso do aumento dos remédios, do aumento da procura pelos remédios é um grande problema? Porque os remédios, eles não vão emagrecer mais de 10 quilos, nunca, eles não vão fazer você emagrecer mais de 10 quilos, e ainda eles vão trazer efeitos colaterais, como eu falei para você, na sua saúde, prejuízos no seu bolso também, ó, din-din posto fora, e prejuízos emocionais, tá? Por quê?
Porque quando você toma uma medicação e você nem conhece os efeitos colaterais, muitas vezes um dos efeitos colaterais dos remédios é o aumento da ansiedade por comida. E aí você para de tomar aquele remédio, o que vai acontecer? Vem aquela compulsão, vem aquela vontade de comer, vem aquela fome, vem aquela gana, aquela gula que a gente não consegue controlar. E aí você come, ganha peso. O que você vai tentar fazer de novo para tentar perder peso? Tomar remédio outra vez. E você entra num ciclo que ele não vai ter fim. Ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Sabe o nome disso? O tal do efeito sanfona. Talvez você até já tenha vivido, já tenha passado por isso, né? Mas por que eu tô falando aqui que os remédios não emagrecem? Porque os remédios, eles vão ter uma ação no sistema nervoso central, tá? E o que os remédios vão fazer no nosso sistema nervoso central? Eles vão reduzir a sensação de fome. Quem já tomou remédio para emagrecer alguma vez na vida sabe que eles vão reduzir aquela fome física, aquela vontade assim de comer. Você fica meio apática, não tem nem vontade de mastigar, de botar nada na boca. E, teoricamente, isso vai controlar o apetite, vai trazer mais saciedade. Parece muito bom, não é verdade? Nossa, mas o meu problema é que eu como demais, então se eu vou tomar um remédio que vai fazer eu comer menos, olha, ótimo, a solução dos meus problemas. Não, não é. E não é porque essa ação dos remédios no sistema nervoso central, vai controlar a nossa fome física. E agora eu quero que você me diga, que você pense. Por acaso, se hoje você está 10 quilos ou mais acima do seu peso, se você engordou mais de 10 quilos ao longo dos últimos meses ou dos últimos anos, seja muito honesta comigo. Foi porque você tinha muita fome física? O que é fome física, gente? É aquele ronco no estômago, conseguir escolher racionalmente, sabe? É comer sem pressa, é comer com calma. Ou será que esse ganho de peso ocorreu por fome emocional? O que é a fome emocional? Descontar na comida, comer só porque vê as coisas na frente, ansiedade na hora de comer muito rápido, comer muito, compulsão por comida, compulsão por doce. Ou até mesmo, será que esse peso não veio também por causa da fome social? O que é fome social? Os finais de semana, pedir lanche no trabalho, sair para comer com os amigos. Aí talvez você até esteja pensando nesse exato momento: ah, mas se o remédio me tira a fome e a vontade de comer, eu nem vou fazer essas coisas. Então isso não vai mais ser um problema para mim. Talvez enquanto usa o remédio, não, mas e depois? Porque isso é uma questão de comportamento, uma questão comportamental, padrões alimentares que a gente vai criando. E aí, gente, nem sempre você tá tomando um medicamento vai fazer você não ter fome emocional e você não ter fome social. Aliás, não é a ação dos remédios. Os remédios vão agir na fome física. Então, nem sempre, mesmo você tomando um remédio, você vai deixar de comer lanche no fim de semana, você vai deixar de descontar na comida. Eu tenho muitas pacientes que tomam remédios, por exemplo, para ansiedade, continuam descontando na comida, continuam compulsivas por doce, continuam comendo lanche no fim de semana. E sabe por que isso acontece? Porque a gente come muito mais por outros motivos do que por fome física, fome de verdade. Então, olha só, mulher, que interessante isso. Todos os remédios que se usa para emagrecer, eles vêm com aquela orientação bem clássica. Este medicamento deve ser associado a uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. O que é que isso está dizendo para gente? Vamos pensar juntas? Se o remédio para fazer efeito precisa ser associado com alimentação e atividade física, será que é o remédio mesmo que vai fazer você emagrecer? Será que é o remédio ou é a alimentação ajustada, alimentação equilibrada, alimentação saudável junto com os exercícios, junto com mudanças de padrões comportamentais de alimentação, junto com reaprender
a comer, talvez. Então, o que é muito importante da gente pensar sobre os remédios, tá? Quanto mais a gente usa os remédios, menos efeitos eles vão fazer. Porque o organismo, ele também vai se adaptando com aquela química do medicamento, do remédio. E daqui a pouco ele não vai mais surtir o mesmo efeito. Então, pode acontecer de você usar os remédios repetidas vezes e chegar um momento que ele não vai fazer nem cócegas. Não vai mudar nada. Ah, mas eu posso intercalar? Pode. E ao mesmo tempo que você começa a intercalar medicamentos, porque um não faz mais efeito, você começa a usar outro, e outro, e outro, e outro, você vai estar destruindo ainda mais a sua saúde, vai acabar com o seu metabolismo, mas vai acabar mesmo. E aí depois, lá na frente, com mais idade, não vai mais ter remédio que funcione, não vai mais ter remédio que baste, não vai mais ter remédio que seja o suficiente para te dar um mínimo de resultado. E o teu metabolismo, mulher, vai estar completamente desorganizado, bagunçado, não vai mais responder para estímulo de emagrecimento e você vai achar que é a idade que está atrapalhando, que é a genética que está atrapalhando, que é a falta de tempo, a falta de organização. Não é nada disso. Tem a ver com aquele uso desenfreado e desorganizado dos remédios. E aí, tem gente que vai me dizer: ah, mas eu tomei fluoxetina, mas eu tomei Orlistat, mas eu tomei não sei o que, mas eu fiz a Ozempic e eu tive resultado. Eu emagreci 10 quilos na balança. Não, você não emagreceu 10 quilos na balança, você perdeu 10 números na balança. Você viu 10 números a menos na balança. Não é, nem sempre, na grande maioria das vezes, não é emagrecimento, é perda de peso e é diferente. Porque quando a gente simplesmente perde peso assim, sem trabalhar o que fez a gente ganhar esse peso, depois a gente volta a ganhar. Então, o remédio ele não pode ser tomado, comecei a tomar, vou tomar para a vida toda. Não. Você vai tomar por um período, o médico vai retirar. Se você estiver fazendo acompanhamento com o médico, né? Porque, como eu falei, hoje em dia é tão fácil que daqui a pouco você começa a comprar os da internet aí, toma, tem resultado um tempo, depois não tem mais, daí vai comprar outro. E quando tem, gente, é caro manter esses remédios, então não vai dar para manter para sempre. Aí quando você para de usar, você volta a ganhar todo aquele peso. E aí você botou dinheiro fora, você botou energia fora, você teve desgaste emocional, voltou a ganhar peso. E além disso, existem muitos efeitos colaterais desses famosos Ozempic, famosos Sibutramina, Fluoxetina, Orlistat, que na grande maioria das vezes a gente nem imagina que vão existir. E não dá muita bola. Por quê? Porque a nossa emergência é perder o peso, é emagrecer. E a gente não dá muita importância para os efeitos colaterais. Mas olha só, claro que isso vai depender de cada remédio, tá? Tem alguns que vão te dar uma dorzinha de cabeça, tem alguns que vão te dar uma insônia, vai ter dificuldade de dormir, boca seca, constipação, que é não conseguir fazer o número 2, né? Não conseguir fazer cocô direitinho no banheiro. Você vai ficar mal-humorada, pode ficar mal-humorada, pode acontecer sobrecarga de fígado. Então, eu não me lembro se foi no ano passado ou há mais anos atrás, que teve inclusive uma cantora famosa que faleceu porque estava usando medicamentos emagrecedores e ela teve efeitos colaterais no fígado, tá? Então, pancreatite é outro problema que pode acontecer, que é uma inflamação no pâncreas, né? Isso também vai depender do estado geral, do quadro geral de saúde que você vai estar. Pedra na vesícula, diarreia. Diarreia é muito comum em quem toma Orlistat. E é diarreia, assim, desenfreada mesmo, tá? Não consegue segurar. Muito cansaço, pressão alta, batimentos cardíacos desacelerados. Aí você ganha um combo desses, toma o remédio lá, dá uns quilos a menos na balança. Aí o que você vai pensar? Emagreci, perdi 8, 9, 10, 11 quilos. Vou parar de tomar, agora tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque os seus padrões alimentares, a sua forma de se alimentar, a sua forma de pensar, a comida continua sendo igual. Logo, você vai voltar a ganhar peso, mas você carrega todos esses efeitos colaterais juntos. Aí você vai tomar de novo, engordei.
Ah, mas aquele remédio funcionou da outra vez, vou tomar. Aí talvez agora ele já nem funcione mais tão bem e você vai acumular mais efeitos colaterais. E vai ter que carregar isso, porque às vezes uma pancreatite, um problema no fígado, uma pressão alta, é muito difícil depois de recuperar, de ajustar. Mas na hora a gente não, na hora que a gente quer ali emagrecer, perder não sei quantos quilos, a gente não se importa muito com isso, mas deveria, porque isso é muito sério. E ainda, além disso tudo, a gente acaba tendo, tá? Prejuízo financeiro. Os remédios para emagrecer, que são vendidos para emagrecer, eles são caros. Os mais baratinhos que tem por aí, R$100. Os mais baratinhos. E pode variar para mais de 2 mil. Então, de R$100 a 2 mil reais, dependendo do remédio, para um mês, tá? Mas o problema, gente, não é nem isso. Ah, eu tenho 2 mil reais e eu quero comprar lá as canetinhas, injetar na minha barriga e ok, eu tenho esse dinheiro. Tudo bem. Quer usar? Usa. Agora, o que não dá é usar de maneira desnecessária. Porque muitas vezes eu recebo mulheres que têm todo o potencial de transformar a sua realidade em relação ao peso, conseguem emagrecer, conseguem controlar a ansiedade por comida, mas a pressa por resultados rápidos é tanta que acaba fazendo essas loucuras, como usar a medicação sem considerar efeitos colaterais, sem considerar o custo que está sendo posto fora, se os padrões alimentares não mudarem, e aí não tem resultado. Então isso é um grande problema também. Investe um monte de dinheiro e não vai ter o resultado que está buscando. Porque eu sei que a gente tem pressa para emagrecer 10 quilos ou mais, mas a gente quer manter esses 10 quilos ou mais depois. A gente não quer voltar a engordar. Mas na hora de definir o que a gente vai fazer para emagrecer esses mais de 10 quilos, a gente não pensa muito nesse depois. A gente pensa só no agora. Agora eu quero emagrecer mais de 10 quilos. Então agora eu vou tomar o remédio. Depois é depois. Só que daí quando vem o depois, a gente volta a fazer muitas vezes a mesma coisa. E aí até que a gente bate a cara, bate a cara, bate a cara, bate a cara. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Tá com o metabolismo todo bagunçado. Até que a gente entende que não, isso não vai funcionar, demorou muito. Pode ficar ainda mais difícil. É possível ainda? É. Mas pode ficar ainda mais difícil. Ou talvez até tarde para conseguir um resultado como poderia ter conseguido antes. Então, para pensar, né, gente? Vai passar por tudo isso e ainda de lambuja jogar dinheiro fora. E por que eu digo que é jogar dinheiro fora? Porque não teve resultado. Imagina você com uma nota de R$100 na mão, amassando, rasgando e botando no lixo. Você teria coragem de fazer isso? Não, né? Só que muitas vezes é o que a gente faz quando a gente investe desse jeito no emagrecimento. Ou acreditando que isso vai gerar emagrecimento. Boa noite, mulherada linda do Instagram, tudo bem? Vocês estão concordando comigo com isso que eu tô falando? Alguém já tentou em algum momento da vida tomar remédios? Eu já pensei, remédios, eu já fiz muita coisa. Eu já fiz low carb, eu já fiz jejum, eu já tomei shake, eu já tomei chás. Remédio eu nunca tomei, mas eu já tomei um suplementinho que me diziam na época que eu tava buscando emagrecer que emagrecia. Mas a maioria das mulheres ou já tomou ou já pensou em tomar. E o pior dos prejuízos, mulheres, o pior dos prejuízos dos remédios não é nem o financeiro. Talvez não seja o pior, mas é um dos piores, porque os efeitos colaterais físicos, eles são muito sérios. Remédio nunca, olha aí, parabéns. Sempre tem outras saídas mais inteligentes e até, mais baratas. Além dos efeitos do dinheiro que a gente bota fora, o perigo que é para a nossa saúde, muito bem colocado, viu, Nayane? O perigo que é para a nossa saúde
ainda tem o prejuízo emocional, que é onde assim, ó, eu vejo as mulheres chegando muitas vezes para mim, tanto no consultório quanto nos grupos, assim, muito abaladas, já muito sofridas com todas as tentativas ao longo da vida de emagrecer sem sucesso, vivendo o efeito sanfona. E esse é um dos primeiros prejuízos emocionais. O efeito sanfona. O segundo, porque cada vez que a gente passa por um ciclo de efeito sanfona, o que vai acontecer? Você vai se sentir mais desanimada, mais triste, menos capaz, com menos forças, com menos vontade, com menos ânimo. E fica mais fácil desistir. Não é mais fácil porque a gente não tem força de vontade, não é mais fácil porque a gente não quer. É porque foram tantas vezes que a gente tentou e não deu certo que a gente não acredita mais em nós. Então, traz prejuízo emocional também, porque vai chegar o ponto que o remédio ele não faz mais efeito. Pode ter tido efeito lá no início, mas vai chegar um momento que não faz mais, porque o metabolismo já tá todo aqui, ó, uma bagunça, uma bagunça. Você não vai saber o que fazer, como manejar isso, como consertar isso. E tudo que você tentar fazer para emagrecer, ou não vai ter resultado, ou vai ter resultado muito lento, mas muito lento. E aí vai ser aquela sofrência, aquele sofrimento, aquela privação para nada. E aí a gente sabe, né, mulheres? Se é para ter tanto esforço para tão pouco resultado, a gente desiste mais uma vez, de mais uma maneira. E aí você começa a pensar que não é para você, que só você que não consegue. Você se sente decepcionada, você se compara com outras mulheres que conseguiram emagrecer mais de 10 quilos. E na primeira dificuldade que vai chegar, você acaba desistindo. E a cada desistência fica mais difícil começar. Por que na primeira dificuldade vai desistir? Porque já foi tantas vezes, que a gente acaba perdendo as forças de continuar. E por que, apesar de tudo isso, muitas mulheres continuam correndo atrás de remédios para emagrecer? Porque quando a gente se vê numa situação onde a gente se olha no espelho e a gente não se reconhece mais, quando a gente se olha numa foto e a gente não quer ver aquela foto, quando a gente vai vestir uma roupa e a roupa não serve, quando a gente vai sentar e a barriguinha fica caindo por cima da calça, fica incomodando, fica apertando, quando a gente põe o braço na frente para se esconder, a gente entra em desespero. E nessa hora, tudo o que a gente quer é uma solução para ontem. É uma solução rápida. A gente quer alguma coisa resolvendo aquele problema para nós. A gente não consegue resolver esse problema de outra forma quando a gente está nessa situação de desespero por solução. E é nessa hora que muitas vezes a gente vai cair na cilada de procurar por um remédio. Mas eu vou te convidar para pensar uma coisa aqui comigo. Juntas. Imagina a cena. Você sai de casa cedo para trabalhar, trabalha, se estressa, dá conta de mil e uma coisas, chega em casa cansada, exausta, mal tem tempo de parar, sentar para comer alguma coisa, não tem tempo de fazer um exercício, e aí acaba comendo compulsivamente, chega, vai pegando tudo que tiver pela frente, vai comendo, 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 depois fica mal, fica frustrada, se sente culpada, dorme mal. É tudo isso, é todo esse contexto que vai fazendo você engordar, que vai fazendo você ganhar mais de 10 quilos, que vai fazendo você ficar cada vez mais ansiosa ao comer, que vai fazer, por consequência, você perder a autoestima, vai ficar inflamada, o corpo todo inflamado, os hormônios todos desregulados. E aí, você está desesperada para resolver, você vai lá e toma um remédio para emagrecer, caro, cheio de efeitos colaterais, e que não vai resolver o problema. Não vai resolver. Você acha mesmo, mulher, que vai resolver? Não vai.
Sabe por que que não vai? Porque o que faz a gente ganhar o peso é tudo isso, todo esse contexto que eu falei. O excesso de peso, os 10, 12, 15, 20 quilos a mais, não é o nosso problema. O nosso peso excessivo, o peso a mais que você tem, que você quer se livrar dele, não é o problema. É a consequência de como você vive a sua relação com a comida no dia a dia. É a consequência de você não conseguir se priorizar, de você não conseguir investir em você, de você acabar comendo de qualquer jeito, de você acabar comendo só o que tem na frente, no modo automático, buscando pelo mais fácil. Eu sei que não é porque você quer. Eu sei que é isso que dá. Eu sei que essa é a realidade. Eu sei que você queria fazer diferente, mas nem sempre é possível. Eu sei, eu juro que eu sei. Eu já vivi isso também e eu vivo muitas vezes também. Falta tempo. Mas a questão é que tomando o remédio, isso não vai mudar. É esse contexto, essa realidade que um dia vai precisar mudar para você conseguir emagrecer mais de 10 quilos, se livrar da ansiedade ao comer e nunca mais recuperar esse peso. Porque se você vai para o remédio, não importa qual, tá? Você vai tomar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na primeira vez vai ter até um pouquinho de perda de peso, não vai emagrecer, vai só perder peso, porque quando a gente perde peso, a gente recupera depois. Quando a gente emagrece, a gente não recupera mais. E aí depois você vai parar de usar esse remédio, porque não dá para usar a vida toda ou porque não dá conta de pagar. E aí, peso volta. Tudo de novo. Então, o remédio, mulher, é só uma venda que você coloca na frente dos seus olhos e que impede você de enxergar que você tem que se responsabilizar por construir um estilo de vida que emagrece, uma consciência alimentar, aprender a se relacionar com a comida. Por quê? Porque o efeito colateral disso, sim, é emagrecer mais de 10 quilos, se livrar da ansiedade ao comer e não recupera mais. Agora pensa comigo dos efeitos colaterais dos remédios que eu falei mais cedo. Não é bem mais difícil ter que enfrentar aqueles efeitos colaterais e ainda recuperar todo o peso que acaba sendo perdido? Eu acho, tá? Minha opinião, acho que é muito mais difícil ter que suportar isso do que passar por um processo de emagrecimento saudável, que também é difícil. Eu não digo que é fácil. Não é fácil. Quem floreia o emagrecimento nunca passou por um processo real, onde a gente sofre, onde a gente chora, onde a gente tem muitas vontades, a gente não sabe o que fazer com elas, acaba cedendo, se sente mal por ter feito aquilo, mas ao mesmo tempo não consegue fazer diferente. Mas a questão é que a gente vai precisar se valorizar, se priorizar e se cuidar de verdade em algum momento. Não existe outra solução. Mas, Lages, existe alguma exceção, algum remédio que seja bom? Existem alguns suplementos que auxiliam, dependendo do processo pela qual a mulher está passando, eles vão auxiliar, inclusive algumas formulações probióticas, que podem auxiliar também no processo de emagrecimento, que é outro tipo de ação diferente dos remédios que vão agir no sistema nervoso central. É mais saudável, não tem esses efeitos colaterais, mas sozinhos também não fazem nada. Nada, absolutamente nada. Então, remédios ou suplementos ou qualquer coisa assim do tipo ajudam ou atrapalham o emagrecimento? Do ponto de vista que eu levantei aqui, do ponto de vista daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo, daquilo que eu vejo acontecer no consultório, nas mulheres que eu recebo no meu programa de emagrecimento, todas essas estratégias vão atrapalhar. E vão atrapalhar muito, porque a gente tende a esperar dessas estratégias um grande resultado. E a gente coloca todas as nossas fichas nos remédios.
e esquece de resolver o que fez a gente ganhar peso. Então, tomar o remédio, a gente acaba responsabilizando muito esse remédio pelo nosso resultado e a gente deixa de fazer coisas que são importantes para a gente emagrecer e manter esse emagrecimento a vida toda e se libertar da ansiedade ao comer. Porque não adianta a gente emagrecer lá 10, 12, 15 quilos com o remédio, emagrecer não, perder peso com o remédio, se depois a gente não resolveu as questões, a gente continua sendo ansioso, ansiosa para comer. Em questão aqui, ó, de 2 meses a gente recupera tudo, tudo mesmo. Ou, aliás, recupera até mais, né, gente? Que acontece muito de perder lá alguns quilos com essas estratégias e depois recuperar muito mais. Então, essa é a minha opinião acerca dos remédios, tá? Não existe situação nenhuma onde seja indicada em casos muito extremos, tá? Por equipe multidisciplinar e sempre com aquela frase bem tradicional, bem clichê que tem em todos os remédios. Precisa ser consumido associado a uma dieta, né? Dieta, eu digo, a um estilo de alimentação saudável e equilibrada. Porque eu não gosto de dietas, eu não faço dietas, eu não prescrevo dietas, porque eu acho que as dietas também atrapalham, né? Mas, enfim, eu espero de verdade ter ajudado você com esse vídeo sobre os remédios para emagrecer. Se você já tomou remédio alguma vez, me conta aqui a sua experiência com esse remédio, como foi. Se você nunca tomou, já pensou em tomar, se ficou com alguma dúvida, quer deixar algum comentário aqui, vai ser muito bem-vindo. Eu vou adorar interagir, responder, aprender com você também. E eu espero vocês em um próximo conteúdo, porque todas as semanas a gente se encontra aqui, ó, 2 vezes na semana ao vivo, ou mais, porque também tem os encontros de tira dúvidas sobre as lives. Então, mulher, muito obrigada por ter estado aqui, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Espero de verdade ter ajudado você e um grande beijo, até o próximo vídeo.